Nesta videoaula, apresentaremos o seminário 1 de modelagem matemática relacionado à nossa problemática escolhida. Somos a Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Licenciatura em Matemática. Este trabalho foi orientado pelo professor Daniel Orey. O nosso grupo, intitulado Grupo de Educação em Modelagem Matemática GEM, é composto pelos seguintes alunos: Fabiana Santos Ribeiro, João Paulo da Mota Souza, Leonardo Henrique Rodrigues e Marcos Vinícius Dimas Pacífico, todos pertencentes ao Polo Contagem, Minas Gerais. Introdução. No contexto atual, o ensino de matemática encontra-se descontextualizado da realidade social dos alunos. Há necessidade de adotar novas estratégias para o ensino da matemática, com aulas mais significativas e participativas, aproximando-se da teoria da prática. De acordo com a Barbosa, a modelagem matemática é um ambiente de aprendizagem nos quais os alunos são convidados a problematizar e investigar, por meio de matemática, situações com referência na realidade. A modelagem matemática no ensino pode ser um caminho para despertar no aluno o interesse por tópicos matemáticos que ele ainda desconhece. A modelagem matemática envolve problematização porque busca uma situação de interesse dos alunos, dando origem à comunicação, diálogo, perguntas, curiosidades e partindo para a formulação e resolução do problema em questão. Envolve o cognitivo, porque leva o aluno a pensar para formular, buscar modelo e resolver a situação-problema de origem em questão. E o afetivo, já que nesse movimento o gosto e prazer pelo trabalho com matemática ocorre através de uma atividade que envolve o aluno integralmente. A modelagem matemática tem tomado como base sua argumentação em 5 pilares: motivação, facilitação da aprendizagem, preparação para utilizar a matemática em diferentes áreas, desenvolvimento de habilidades gerais de investigação, compreensão do papel sociocultural da matemática. Tema escolhido: poluição do ar em Belo Horizonte e na região metropolitana. Aumento de 40% no índice da poluição do ar em Belo Horizonte e região no período de um ano. Concentração dos poluentes no ar em Belo Horizonte está acima do recomendado pela OMS. Emissão desenfreada de gás poluente pela indústria e pela frota veicular. Aumento e desenvolvimento de diversas doenças respiratórias crônicas. Redução da expectativa de vida da população belo-horizontina. Problemática. É possível, por meio da estratégia da modelagem matemática, levar os alunos a compreender e analisar as consequências da poluição do ar e, ao mesmo tempo, aprender conceitos significativos de matemática sobre funções e estatística. Objetivo: evidenciar a importância da modelagem matemática no estudo e na resolução de problemas sociais e ambientais. Incentivar a reflexão e o desenvolvimento do senso crítico na tomada de decisão. Compreender a interdisciplinaridade envolvida quando utiliza-se a modelagem matemática como estratégia didática. Nesse projeto, seguimos as seguintes etapas da modelagem matemática: a escolha do tema, a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos problemas envolvendo a modelagem matemática e a análise crítica dos problemas. O conteúdo dos matemáticos a serem trabalhados será a função de primeiro grau e gráfico, a estatística, a distribuição de frequência, medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana e gráfico de colunas. Questionamentos levantados: quais são os maiores poluidores do ar em Belo Horizonte e na região metropolitana? Quais são as possíveis consequências do aumento da poluição atmosférica para o ser humano? Quais dos seguintes gases, CO, monóxido de carbono, ou O3, ozônio, é mais prejudicial para o meio ambiente? E é possível diminuir a presença na atmosfera de CO, que é considerado um dos maiores gases poluentes de Belo Horizonte e região metropolitana? Como?
Questionamentos levantados. Como a modelagem matemática pode contribuir para a interpretação dos problemas cotidianos, em especial os ligados às questões ambientais? Pode-se realizar a projeção da média anual de emissão de CO para os anos futuros? Se sim, por meio de qual conteúdo matemático? Por que a estatística é importante para a análise de um problema ambiental? Olá, meu nome é João Paulo, sou do Polo de Contagem e o nosso grupo de modelagem em matemática irá falar sobre um tema bem atual, que é a questão da poluição. E para falar da poluição, a gente escolheu como referência de dados a cidade industrial em Belo Horizonte, né? E os dados recolhidos foi do ano de 2007 até o ano 2013. Então essa tabela aí, ela mostra, né, o nível médio de monóxido de carbono na atmosfera, medido em miligramas por metros cúbicos, tá? E esses dados a gente recolheu da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é uma fonte bem confiável. E o interessante, né, a gente tá falando é o seguinte, a modelagem, ela é uma disciplina não, né, é uma metodologia muito importante, porque ela inicia aí desde o ensino fundamental até o ensino superior. E o interessante é que essa metodologia, ela tem um objetivo de interpretar e compreender os mais diversos, né, fenômenos do nosso cotidiano. E se trabalhada de maneira criativa, né, motivadora e eficaz, ela pode proporcionar diversos benefícios, né, como, por exemplo, motivação, facilitação da aprendizagem, né, preparação para futuras profissões, desenvolvimento de raciocínio, desenvolvimento, né, do aluno como cidadão crítico, compreensão do papel sociocultural da matemática, tornando-a mais importante e agradável. De forma resumida, a modelagem ela tem esse objetivo, né, de pegar a teoria e aliar à prática. Então a pessoa começa a ter um senso crítico, né, daquilo que está estudando, aliar à prática, não ser só um repetidor de ideias, mas assim como um atuador mesmo, né? A pessoa vai ter certeza, né, da utilização daquilo que estudou. Mas voltando aqui à tabela, então a gente inicia a modelagem da seguinte forma: a gente recolheu os dados, né, desse período e já começa a manipular, como pode ser visto nesse gráfico aqui. Então o que antes era, né, essa tabela, né, que fica uns dados meio soltos, né, aqui ela fica mais visível. Então aqui a pessoa pode, de maneira mais fácil, verificar a quantidade de CO, né, lançado na atmosfera de acordo com a quantidade de anos, né? E fica uma forma muito mais prática para poder estar visualizando, né, essa progressão. Agora aqui nessa parte a gente utiliza como carro-chefe, podemos assim dizer, o coeficiente angular, né? O coeficiente angular, a gente escolhe 2 pontos qualquer, né? Por exemplo, aí 2010, que foi lançado, por exemplo, aí que foi medido, né, a quantidade de CO de 335,3. E em 2012 foi lançado 341 micrograma, né, por metro cúbico. Então a gente pode pegar esses dois dados, né, esses 2 anos, né, e tirar o coeficiente angular dele, né, que vai servir de base para a gente fazer as outras projeções. Aqui, utilizando esses dados que eu acabei de falar, a gente subtrai, né, e subtrai a quantidade de CO e subtrai
os anos, né, como referência utilizado. Sempre a gente vai utilizar o maior para o menor, né, para fazer a subtração. E a gente encontrou 5,7 dividido por 2, que deu um coeficiente angular de 2,85. Né? Então, com o resultado obtido do coeficiente angular, a gente encontrou a equação que é C igual 2,85, né, que é o coeficiente angular, vezes o T menos 5393,2, correto? Então essa fórmula a gente vai estar utilizando para estar aplicando, como mostra o exemplo a seguir, né? Aqui, depois da fórmula encontrada, né, a gente vai fazer uma aplicação. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, através daqueles dados que a gente encontrou o coeficiente angular, eu quero saber qual que é a quantidade de CO em 2020. Qual a quantidade, assim, provável? Então, a gente pega aquela fórmula e substitui, né? Onde tem o T, a gente substitui pelo tempo, pelo ano, né, que a gente pretende encontrar. Aí, no caso, é 2020, a gente vai e coloca na fórmula, né? Que aí a gente vai encontrar uma projeção de 363,8 microgramas por metro cúbico. Entendeu? Então aí a gente já tem a primeira aplicação prática. Eu tenho os dados matemáticos, eu tenho o coeficiente angular, que é muito utilizado, por exemplo, na álgebra linear, e agora estou aplicando para uma coisa assim, para um assunto atual que a gente fala todos os dias. Então, aplicando essa teoria à prática, a gente sai do senso comum e vai mais para o senso crítico, né? Que é o objetivo. Então, aqui em 2020 será de 363,8 microgramas por metros cúbicos, né? E agora, vamos supor que a gente quer estimar a quantidade de 400 miligramas por metro cúbicos, né, do CO. Quanto tempo que vai levar para a gente alcançar esse 400 miligramas? Aí a gente, manipulando a fórmula, a gente encontra que o ano para alcançar este pico máximo, né, que é o 400 miligramas que nós queremos, será em 2033. Agora vamos apresentar a nossa segunda situação-problema envolvendo a problemática escolhida: poluição do ar em Belo Horizonte e região metropolitana. Um dos principais indicadores da poluição do ar nas grandes cidades é a concentração de ozônio na atmosfera. O nível de concentração de ozônio em gramas por metros cúbicos na atmosfera foi medido pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, em Belo Horizonte diariamente durante o mês de abril de 2017, e os resultados estão apresentados a seguir. Com base nesses resultados, ou seja, nas concentrações de ozônio em gramas por metros cúbicos obtidas durante o mês de abril de 2017, podemos determinar as medidas de tendência central da estatística, ou seja, a média aritmética, a moda e a mediana. Primeiramente, vamos determinar a média aritmética. A média aritmética é o quociente da divisão da soma dos valores de uma variável pelo número de dados. No caso, a variável é a concentração de ozônio. Então, podemos determinar a média através da seguinte fórmula: o somatório de todas as concentrações de ozônio obtidas durante o mês, dividido pelo número de dados, ou seja, o número de dias do mês de abril. Somando-se todas as concentrações de ozônio obtidas, chegamos a um total de 155,6 gramas por metros cúbicos.
Dividindo-se este valor por 30, referente ao número de dias do mês de abril, chegamos ao valor de 5,2. Logo, a média da concentração de ozônio durante o mês de abril de 2017 foi de 5,2 gramas por metros cúbicos. Agora vamos determinar a moda. Denominamos moda como o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Quando lidamos com valores não agrupados, como é o caso, a moda é facilmente reconhecida, basta procurarmos o valor que mais se repete. Então, analisando os dados apresentados, percebemos o seguinte, que 6,8 aparece uma vez, duas vezes, 3 vezes. Logo, podemos concluir que a moda durante o mês de abril de 2017 foi de 6,8 gramas por metros cúbicos. Continuando nos mesmos resultados, agora vamos determinar a mediana. O que vem a ser a mediana? A mediana é o número que ocupa a posição central numa série de valores, estando estes valores dispostos segundo uma ordem. Dada a série de valores a seguir, o primeiro passo para nós descobrirmos a mediana é organizar esses valores. Organizando esses valores em ordem crescente, obtemos o seguinte rol. Como a série de dados apresenta um número par de dados, a mediana será determinada pela média dos dois valores que ocupam as posições centrais. Então, percebemos, através deste rol de dados, que as concentrações 5,5 e 5,6, elas ocupam as posições centrais. Então, a mediana vai ser a média aritmética dessas concentrações. 5 mais 5 mais 5,6 é igual a 11,1. Dividido por 2 é igual a 5,55 gramas por metros cúbicos. Logo, esta é a mediana para as concentrações de ozônio obtidas durante o mês de abril de 2017. Continuando no mesmo problema com os mesmos dados, agora nós vamos pensar numa maneira de criar uma tabela de forma a organizar os dados, ou seja, as concentrações de ozônio obtidas, de forma que elas sejam apresentadas aos moradores de Belo Horizonte. Podemos organizar esses dados através de uma tabela de distribuição de frequência, em que a primeira coluna representa os intervalos de concentração de ozônio e a segunda coluna a quantidade de dias, ou seja, a frequência. Então, agrupando as concentrações em intervalos, podemos obter os seguintes intervalos, variando de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 gramas por metros cúbicos e assim sucessivamente. E na segunda coluna, obtemos a quantidade de dias em que a concentração situou-se nessas faixas, ou seja, nesses intervalos de concentração. Somando todos os dias, obtemos 30, que é referente à quantidade de dias do mês de abril. Agora, outro caso. Em quantos dias desse mês a concentração foi menor do que 3 gramas por metros cúbicos? Através da mesma tabela de distribuição de frequências, procuramos os intervalos em que a concentração de ozônio foi menor do que 3 gramas por metros cúbicos. A gente percebe que a concentração foi menor que 3 gramas por metros cúbicos nos seguintes intervalos. No primeiro intervalo, correspondendo a 2 dias, e no segundo intervalo, correspondendo novamente a 2 dias. Então, a gente pode afirmar que a concentração de ozônio foi menor do que 3 gramas por metros cúbicos em 4 dias. Outro exemplo, em quantos dias a concentração de ozônio foi maior que 8 gramas por metros cúbicos? Novamente, analisando a mesma tabela de distribuição de frequências, nota-se que a concentração de ozônio foi maior do que 3 gramas do que 8 gramas por metros cúbicos nos 2 últimos intervalos, ou seja, cujo intervalo foi de 8 a 9, correspondente a 1 dia,
e no último intervalo de concentração de 9 a 10, que também refere-se a um dia. Então, a gente pode concluir que a concentração de ozônio foi maior que 8 gramas por metros cúbicos em 2 dias. Se a concentração de ozônio maior que 7,5 gramas por metros cúbicos indica que a poluição atingiu níveis críticos e a população deve ser avisada, em quantos dias os jornais deveriam avisar a população sobre esses níveis críticos? Novamente, considerando-se a mesma tabela de distribuição de frequências. Somando-se as frequências dos 3 últimos intervalos, a gente obtém concentrações de ozônio maior do que o limite tolerável, 7,5 gramas por metros cúbicos. O intervalo de 7 a 8 teve como frequência um dia. O intervalo de 8 a 9 gramas por metros cúbicos, um dia. E o último intervalo de 9 a 10 gramas por metros cúbicos também teve a frequência, ou seja, a quantidade de dias, equivalente a 1. Então, somando-se essas 3 frequências, a gente chega a um total de 3 dias em que a população belo-horizontina deveria ter sido alertada, pois a concentração de ozônio nesses dias ultrapassou o limite tolerável. Qual a porcentagem de dias do mês de abril em que a concentração de ozônio variou entre 4 e 7 gramas por metros cúbicos? Através da distribuição de frequências, analisamos a quantidade de dias em que a concentração de ozônio ficou situada entre 4 e 7 gramas por metros cúbicos. Analisando, percebemos que ela ficou situada nesse intervalo de 4 a 5 gramas por metros cúbicos, equivalendo a 5 dias a 3 dias. No intervalo de 5 a 6 gramas por metros cúbicos, equivalendo a quantidade, a frequência de 6 dias. E no intervalo de baixo, de 6 a 7 gramas por metros cúbicos, equivalendo a uma frequência, a quantidade de dias igual a 9. Então, a gente percebe que a concentração de ozônio entre 4 e 7 gramas por metros cúbicos foi apresentada durante 18 dias. Então, para descobrir a porcentagem de dias cuja concentração ficou situada nessa faixa, a gente pode dividir a quantidade de dias pelo número total de dias do mês de abril. Dividindo-se os 18 dias em que a concentração ficou situada nessa faixa por 30, obtemos 0,6, equivalente a 60%. E agora, finalizando essa segunda situação problema, vamos escolher um tipo de gráfico e apresentar os dados através dele. Podemos organizar os dados estatísticos por meio de diversos tipos de gráficos. Nesse caso, vamos apresentar os dados através de um gráfico de colunas. Esse tipo de gráfico é representado por retângulos dispostos verticalmente. Quando em colunas, os retângulos têm a mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. Então, no exemplo dado, podemos dizer que nesse gráfico, intitulado Emissões de Ozônio em Belo Horizonte durante o mês de abril de 2017, o eixo X são as faixas de concentração de ozônio em gramas por metros cúbicos, e o eixo Y, a frequência, ou seja, a quantidade de dias. Então, esse é um gráfico do tipo colunas que a gente usou para tratar estatisticamente os dados apresentados. Considerações finais. Com a realização deste trabalho, espera-se uma maior motivação para a aprendizagem dos diversos conteúdos abordados na matemática, associando-os à realidade social. Em relação à problemática escolhida, a poluição do ar, espera-se que toda a sociedade se conscientize sobre as consequências drásticas dessa forma de poluição para a saúde humana e para o meio ambiente, e que encontre soluções para minimizá-la. Por meio da abordagem e modelagem matemática, pode-se desenvolver diversas habilidades, como a motivação, pois os alunos conseguirão verificar a aplicabilidade do que estão estudando. Facilitação na aprendizagem, pois os mesmos conectarão o que estão estudando com outros assuntos. Entre outras habilidades, como desenvolvimento de exploração, de reflexão e de senso crítico na tomada de decisões.
pois no momento em que os alunos estão pesquisando e investigando os assuntos referentes ao tema, eles estão desenvolvendo essas habilidades. Por fim, espera-se que a modelagem matemática torne-se uma estratégia didática de ensino frequente na prática pedagógica dos professores, pois ela permite que sejam demonstradas a aplicabilidade e a importância dos conteúdos matemáticos na vida cotidiana, constituindo-se uma forma de dar significado ao estudo da matemática para a formação geral para a vida. Aqui estão algumas de nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção.